Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez ia perguntar. E dessa vez aqui, mais um episódio do nosso querido White Diamond AU, episódio número 19, a caça a lápis azul. Como eu tinha comentado com vocês, rapaziada, eu quero deixar o conteúdo do sistema de membros aqui bem redondinho pra vocês, inclusive bem antecipado também, tá? É que eu ainda tô me recuperando, ainda tô bem doente, tô tossindo bastante, então eu não tava conseguindo gravar com a frequência que eu queria, mas hoje eu tô dando mais uma como é que tá, botando mais uma fogueira na lenha. Então já vou antecipar mais, o White Diamond já vai estar aqui no canalzinho pra vocês assistirem, fechou? Acabou de sair o 18, já vou lançar o 19 também. E lembrando que se você não é membro, considere se tornar membro do canal, porque quem é membro vê o canal antecipado, tá? E dá um apoio enorme, enorme pro canal mesmo, ajuda demais. Não vou enrolar muito mais, vou só agradecer a eles, aqui os membros do canal. Muito obrigado de coração. Especial a Luísa, o Davi e ao Cristiano. São a Luísa nossa estrela e o Davi Cristiano nossas galáxias. Muito obrigado, gente. Cartoon, trazendo hoje mais uma parte da história Eita, do Steven Branco, o filho da Diamante calma, que Branco, essa história num que eu ia errar a universo tela, né? alternativo da série em que Rose Quartz ou Diamante Rosa nunca teve um filho. E caso você tenha perdido algum episódio, só clicar aqui no izinho que tá aparecendo agora. Na semana passada tivemos alguns acontecimentos bem importantes, como o fato de que Steven curou a pedra rachada do espelho da lápis Ela junto com a ficou. Ametista, e isso fez com que ela conseguisse usar Falo. muito da sua hidrocinese para ameaçar Steven e a Ametista, Bom que eles terminando com inventam nome Steven pra tudo, quebrando o né? espelho dela, o que não mudou Telecinese aí nada com e a água lápis e anjo d'água do hidrocinese. mal fugiu para dentro do templo, levando o espelho junto com ela. Certinho. Por essa nenhum dos dois esperava, e hoje continuamos com a caçada deles ao espelho do mal, até porque agora a lápis ainda não foi liberta do espelho e não causa uma boa primeira impressão. Por algum motivo, uma pessoa anônima chega pra ele no Tumblr e manda um morra, Estevo, um cyberbullying gratuito que ele já conhece Morra, muito Estevo. bem e não tá nem aí pro que esse anônimo acha. Ele tenta evitar a morte prematura dele todos os dias e não é mais perturbado pela sua própria mortalidade, ou o fato dele não ter uma, já que Jens não morrem. Incomodando a Letícia, que acha uma péssima hora pra ele ficar fuçando no celular. Respondendo Também que não acho, estava né? fuçando, só queria saber se a água tinha danificado o celular. Aliás, eu não sei como esse Nokia dele ainda funciona, porque pelas golpeadas d'água que ele tomou e a lápis passando no final do capítulo passado por dentro dele, era força bastante pro celular ser desmontado só com a força da água, mas... Tá, e nesse momento eles continuam perdoa, no quarto vai. da Ametista. Ao ouvir O autor ama o Tumblr, então ele tem que deixar o Tumblr vivo. aquilo, a Ametista pergunta se ele já checou e viu os próprios danos, apontando pro corte na cara dele, que foi por causa de quando ele inventou de quebrar um espelho de vidro na cara dele, e acabou nem percebendo que tinha se cortado. Pô, eu acho incrível como essa galera de Nossa, ele não vai ter a filme, de generação, série, de desenho né? e afins perde um braço, leva um corte gigante, ou qualquer coisa e não Que já sente sabe da nada, roça. não sente dor por causa da adrenalina do momento, porque no lugar dele eu já estaria desesperado com um corte daquele por causa de vidro. Amy entra dentro de uma Mas piscina. eu vi que uma galera gosta quando eu conto as histórias, então eu vou contar umas histórias também, vou contar pra vocês. Eu tenho aqui um corte, né? Aqui na região do lábio aqui, né? Que não dá pra ver que eu tenho um belo bigodão no lugar, né? Mas, eu sou tipo coringa, sempre que alguém me pergunta como é que foi esse corte, eu invento uma história diferente. E, cara, eu, assim, abriu aqui meu lábio e pingava, assim, horrores, sangue, sangue, assim. E assim, eu coloquei a mão assim, e pra não cair no chão, porque eu não queria sujar o chão da casa, e fui andando assim com uma poça de sangue na mão. E eu só me assustei com aquele corte quando eu olhei no espelho. Pra você ver que, tipo assim, dor eu não tava sentindo, porque tava coração a mil. Mas, quando eu olhei no espelho, aí eu. Caralho, aí fiquei com medo. Eu E era mais disse pra moleque, ele, né? ah tá, então para com isso aí. Perguntando se é pra ele parar com o sangramento, respondendo, sim, ué. Não acredito que vou ser eu que vou ter que te dizer isso. Sei que é legal ficar vazando fluidos que nem os humanos, mas não temos tempo pra isso. Eles têm que ir até o quarto da Pérola e checar se a droga daquele espelho está lá antes que ela volte. Por essa afirmação bem estranha e peculiar, eu diria que a Ametista também adora ficar vazando fluidos que nem os humanos, e no caso seria fazer xixi, que se eu não me engano na série original, em algum momento ela disse que quando precisa, vai e faz na praia. Ela acrescenta que isso tudo é culpa dele. O que ele tinha na cabeça pensando em quebrar o espelho? O que ele achou que ia acontecer? Ah, na hora me parecia uma boa ideia. Aí ela, quantos problemas você já resolveu quebrando as coisas na sua pedra? Ah, quer saber? Esquece, não precisa responder. Mandando ele ficar bem atrás dela e segui-la pelas piscinas até Cara, o isso quarto vai da ser da hora. O Steve não tem assim, esse generação. me puxa Vai muito botar ar com seus risco pulmões nele, e tá mergulha ligado? Que pra o Steve seguir a Rosa não Ametista tem. através dos fluxos de água muito loucos que vão até lá em cima. Nossa, eu Dá não até me pra ver interesso em uns gravar. fantasminhas do Pac-Man Eu já perdidos ia por ficar ali. até com Chegando medo. no quarto da Pérola, ele faz um bem alto, porque provavelmente já estava ficando sem ar, mandando ele fazer silêncio, porque se aquela coisa realmente já foi pra lá, então ela terá o elemento surpresa, por isso não devem baixar a guarda em nenhum momento. Steven estava pensando que como quebrar o espelho não adiantou de nada, como eles vão parar aquela coisa quando a acharem, e a Ametista também não faz ideia, sugerindo, sei lá, que embolhem ele.
Eles se dividem para cobrir uma área maior do quarto, Amy indo checar a porta e a água ao redor e Steven ficando com as fontes, entrando no meio de dos fluxos de água que a Pérola normalmente fica em cima deles, o impressionando e querendo algum dia perguntar a Pérola sobre como essas coisas funcionam. Se a água está vindo do oceano mesmo ou é só magia Jen. Ele dá uma olhada ali dentro e vê que a área está limpa, virando para voltar e... Quando ele faz isso, ele percebe que a parede por onde ele acabou de atravessar está rígida e dura, o que impossibilita ele de atravessar. E quem é capaz de mudar as propriedades físicas da água só com o poder da mente? Aquela coisa que eles estavam procurando, tentando com força sair de lá e gritando para ver se a ametista consegue ouvi-lo, enquanto ele escuta umas frases soltas e falhas. Tive uma longa vida, não lixo, só rachado. Aí um pouco de água prende os braços do Steven e ele ouve um "me deixe sair", só respondendo que, naquela situação, quem deveria dizer aquilo era ele. E enfim surge o espelho bem diante dele, tentando se comunicar com ele, falando aquela pedra, minha pedra. Não consigo me mover, o soltando daquelas amarras d'água e repetindo, me deixa sair. Juro que eu não faço ideia de como a Lápis ainda consegue falar, considerando que o espelho foi quebrado, mas, querendo ou não, ainda tem uns cacos presos nele. E ela consegue usar a sua hidrocinese mesmo estando presa, então falar através de um espelho quebrado seja o de menos. E também talvez fosse os poderes de diamante branco do Steven que estivessem lendo os pensamentos dela ou alguma coisa assim. Antes que Steven pudesse fazer alguma coisa, a Ametista o chama perguntando se ele achou algo, a fazendo mergulhar e recuar de volta para o interior do quarto da Pérola. E ele responde, sim, eu achei... Ah não, deixa pra lá. Terminando assim a caçada deles pelo espelho no quarto da Pérola. Alguns dias depois, ou algum dia depois, um dos fãs do Steven pergunta pra ele no Tumblr, então, vocês acharam o espelho ou a Pérola acabou pegando vocês? E obviamente eles não acharam nada, procuraram por horas. Me incomoda enormemente o fato de que o Steven conta a vida inteira dele no Tumblr e as pessoas sabem coisas que... Depois daquilo, só que não tiveram nenhum sinal do espelho, e a Ametista supõe que de alguma forma tenha acabado sendo levado da água do quarto da Pérola até o oceano. Nisso, ele está comendo uma pizza no Pizza Peixe Cozido com a Pérola Branca e Connie, que percebe que ele está para baixo, e também completando que não sabem realmente se o quarto da Pérola é conectado ao oceano. A Ametista acha que sim, e se for o caso, talvez nunca mais o encontre de novo. Connie levanta um ótimo ponto falando para ele perguntar isso para Pérola e poder ter certeza, ou melhor ainda, porque não pergunta e fala com Rose e Garnet também sobre isso para poder ajudá-los. Caçar jeans corrompidas não é meio que o trabalho delas, e Prola faz uma cara de Steven, o que essa humana diz aqui faz sentido. O problema é que Steven não quer contar ou perguntar nada a Pérola porque não quer admitir que perdeu e quebrou o espelho que ela deu no mesmo dia. Ele acabou de recuperar a confiança delas e não pode admitir que cometeu um erro desses. Além do que, fala que tudo aquilo... Oi? Vou! Pode ser daqui 10 minutos? Tá. E o que é culpa dele. Foi ele quem decidiu curar o espelho sem perguntar a Pérola, ou a Garnet ou a ninguém que realmente soubesse. Depois daquilo tudo ficou horrível. Aí foi ele que também quis quebrar o espelho na pedra para ver se resolvia e ficou tudo pior. Às vezes podem achar que ele fez aquilo de propósito, como elas já acharam que ele fez muitas outras coisas. Connie consegue entender essa argumentação. Dessa forma, pergunta qual o plano dele. Continuar procurando sozinho? Né, ele acha que sim, e caso não der certo, só vai fingir que perdeu o espelho mesmo. Vai ser bem menos pior admitir que perdeu uma coisa do que causou um incidente Jen. Ela realmente entende, mas acha que esse plano vai acabar saindo pela culatra, porque ele disse que essa Jen consegue controlar água, e se foi parar no oceano, imagina o estrago que ela pode fazer e as pessoas que pode acabar machucando. Por algum motivo, Steven acha que ela não chegaria a esse ponto. Aí Connie, ué, como não? Não é isso que Jens corrompidas normalmente fazem? Atacam? Ela não perseguiu você. Ela nunca viu uma Jen corrompida falar. Sim, ela fez isso tudo. Só que ela teve uma ótima oportunidade de atacá-lo quando o prendeu com água e tal, sendo que não fez nada. Só, sei lá, esqueça tudo que ele falou, porque ele acha que é só coisa da imaginação. O que o pequeno e conturbado Steve ia falar é que é como se essa Jen corrompida tivesse consciência das coisas que faz. Algo que nenhuma Jen corrompida que ele conheceu até hoje tinha, só que deve ter tanta coisa na cabeça dessa criança que ele não consegue considerar isso uma possibilidade real mesmo. Ele vai lá na praia porque queria achar uma coisa antes que seu turno no Big Bale comece. Se quiser, podem ir com ele, pegar umas batatinhas e parando ao ver que a Ametista tá vindo com uma coisa na sua mão. Perguntando o que ela veio fazer ali. Ela não achou o espelho, só veio devolver o lixo dele, até porque ambos têm que se livrar das evidências. Aí Connie, evidências? Sendo aqueles cacos do espelho que ele quebrou. Só falando sabe Steven, quando as pessoas dizem que usaram a cabeça, não é exatamente no sentido literal. Ele pega o amontoado de cacos e sai correndo pra praia avisando pra Connie e Pérola Branca que não precisam esperá-lo. Ele tem que se livrar daquilo e o seu turno só acaba às 9, então podem ir e se divertirem sozinhos. Terminando o capítulo sentindo que aquilo não vai dar muito certo. E Pérola faz um sinal com a mão que provavelmente significa e desde quando as coisas com o Steven dão certo. E
enquanto ele vai na praia cavar um buraco pra enterrar os cacos de vidro do espelho, o que é muito errado, tá, gente? Não é assim que se livra de vidro. Que ele enterrou na responde a areia, velho. pergunta Isso aqui de que como ele cavar uma pode criança, sangrar, passar sendo a que é mão um ali. gênio. E é algo que ele não sabe ao certo. A ametista disse que ele estava fingindo. Ele até acha que pode ser isso mesmo. Antes dessa loucura toda, ele achava que era um humano. Assim, o seu subconsciente deve fazer essas coisas por ainda pensar que é um humano. Pensa até que fazia sentido antes. Melhor fingir que está sangrando do que pufar na frente da sua família adotiva toda e fazer com que eles pirem. De qualquer forma, ele prefere sangrar do que pufar, só que isso não vai ajudá-lo nem um pouco caso a Perola sonhe que ele quebrou o espelho, olhando para o mar e pensando que aquele lugar é ótimo para enterrar aquilo, até porque quando a maré subir, vai enterrá-lo ainda mais fundo, olhando no seu celular quando vai ser a próxima maré alta. E vai ser agora, vendo que aquilo não faz sentido, até para uma maré baixa a água está muito mais recuada do que o normal, pensando que o aquecimento global está realmente ferrando o planeta. E nessa hora toca um alarme de que o turno dele começa em meia hora, decidindo ir mais cedo porque a Sadie está de folga hoje e o Lars definitivamente não vai chegar na hora, dando as costas para aquilo e pensando, uma hora a maré vai subir. É verdade, o Steven pode não ter parado para pensar nisso, agora, mas né? Tipo, quem não vocês teve acham que é nada. capaz de mudar as marés do oceano do nada? Agora já podemos ter certeza de que a água no quarto da Perola é realmente conectada com o oceano e algo de errado não está certo, e vai ficar muito pior. Já no Big Bagel, ele comenta que ele e o Lars costumam trabalhar juntos às vezes. Já na questão de se darem bem, chega no diabo que a gente estava falando nessa hora, aliviando o Steven porque achou que ele não viria. E Lars, sendo insuportável em qualquer universo do plano multiversal, responde, agora não, Steven, eu não tô no clima. Sendo que o menino só queria saber onde está a lista do estoque que a Sadie disse que ele ia fazer ontem e ele não está achando. E ele responde que é porque ele não fez. A estrela não fez porque ele é sensível ao frio, mandando o Steven mesmo ir fazer a lista se ele quiser. Porém, nem mesmo permissão para isso o menino tem. Esse cara de pamonha responde, isso é problema meu? Já te falei, meu dia não foi legal, então eu não vou fazer isso. Se quiser dar uma de gerente, vá em frente, mas para de encher o meu saco, tá parecendo a minha mãe. Nossa, eu juro por tudo que é mais sagrado que se eu fosse o Steven ou a Sadie trabalhando com alguém tão insuportável quanto o Lars e ainda por cima incompetente. Nossa, eu já tinha dedurado ele, eu feito com que ele fosse demitido, porque eu não ia ser obrigado a ter que aguentar ele também. Eu não ia me prestar a esse trabalho. E esse pé no saco ainda termina falando pro Steven pra fazer, porque não é como se ele estivesse ocupado, tá sempre ali no balcão mexendo no celular. Depois de engolir os sapos do Lars, Steven põe uma roupa de frio e vai no frigorífico do Big Bagel para fazer o inventário ele mesmo, porque a Madame Incompetência não vai fazer, chegando lá próximo das 6 horas. E ele fica até satisfeito em fazer isso, porque desse jeito não tem que ficar olhando pra cara chata do Lars o turno inteiro. Porém, tem muita coisa pra fazer e muita coisa acumulada, então vai levar bastante tempo. Assim, Steven fica lá por horas checando e contando cada uma das mercadorias, até mais ou menos umas 8h30, próximo do fim do turno dele, nem achando que foi tão ruim assim, pensando em chegar mais cedo no outro dia para ajudar a Sadie com a contabilidade e os fornecedores. E ao abrir a porta da câmara, entra um monte de água lá, mas tipo um monte mesmo, ao ponto de cobrir metade da barriga do Steven, tentando proteger a prancheta de inventário, né, para que não seja molhada depois de horas trabalhando naquilo e se espantando com essa maré alta surreal. Gritando para ver se o Lars está bem. Coragem, né? Porque por mim ele podia engolir vários litros d'água. Só que ele não está mais lá. Não tem ninguém por lá e podemos ver que a maré subiu tanto que conseguiu simplesmente inundar a cidade inteira. Caralho, Coisa que só poderia ser obra de um dia que consegue controlar a água. Mas por essa parte é isso, gente. Terminando mais uma vez no fim de um capítulo bem... Chegamos ao finalzinho. Pô, gostando, hein? Tá bem da hora, hein? Caraca, eu acho que ela e a Lápis Azul vai meter o terror na cidade, tá? Tô bem animada. Mas é isso por hoje, rapaziada. Agradeço no coração. Pedi pra deixar aquele likezão. Agradeço principalmente a essa rapaziada aqui que dá aquele apoio enorme. Se inscrever aqui embaixo do canal. Ativar o sininho. Lembrando que esse tudo conteúdo do Justiça Universo. Não só conteúdo do Universo, conteúdo do canal ser disparo pra quem mesmo, fechou? Valeu. Falou.